Então, hoje nós estamos aqui para talvez não, né? Para entregar, mas também para receber algo do Senhor. E hoje eu quero falar para vocês que esse tema aqui, que não existe, não tem como ser feminista e cristão. A gente precisa trazer essa verdade para dentro das nossas casas, a gente precisa trazer essa verdade para dentro das nossas igrejas. E a pergunta que eu deixo aqui, né, e a gente, para refletir um pouco, quanto que a gente busca e entender o que é o feminismo. A gente precisa falar sobre isso dentro das nossas igrejas, dentro das nossas casas, com os nossos filhos. O Mateus e a Bianca, nós hoje aplicamos na vida deles a educação clássica cristã. Não sei se vocês conhecem, eu super indico vocês conhecerem a educação clássica cristã. E quando a gente estava estudando sobre esse método de educação, a gente percebeu que hoje as nossas crianças, adolescentes e jovens, eles estão muito focados no ter. A maneira de educar que Deus deixa é a maneira de você trazer para a criança e o adolescente o que eles são, o ser, depois o que eles devem fazer, para só então eles terem. Mas hoje, a nossa juventude está muito focada em ter, fazendo qualquer coisa, sem saber quem elas são. A geração TikTok, literalmente, né? Ter sucesso, ter fama, ter curtidas, ter vídeos, ter atenção, fazendo literalmente qualquer coisa, né? Aqueles vídeos doidos, sem saber quem eles são. Nós hoje vivemos uma geração que não sabe o básico, eles não estão sabendo mais se são meninos ou meninas. É a ideologia de gênero claramente exposta hoje, atacando a mente das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. Agora a gente precisa entender de onde vem a ideologia de gênero. E a ideologia de gênero, ela é filha do movimento feminista. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. O como não tem como ser feminista e cristã e como que nós podemos combater essa mentira dentro das nossas igrejas e dentro das nossas famílias. Alguém aqui conhece alguma autora ou papisa, como a gente chama, do movimento feminista? Vocês conhecem? Quem que você conhece? Simone de Beauvoir, exatamente. Oi? Frida, exatamente. Quem conhece a Beth Freeman? Vocês conhecem? Boa. Quem já leu o livro O Segundo Sexo? Da Simone de Beauvoir. Quem já leu o livro A Mística Feminina, de Beth Freeman? O movimento feminista, ele é totalmente embasado nesses livros dessas autoras. E eu sou mulher, né? E eu chegasse aqui e falasse, nossa, seria tolice minha falar, nossa, é errado lutar pelo direito da mulher, pela proteção da mulher, pelo cuidado da mulher. Vocês iam olhar e falar, mas você é mulher, como que você vai dizer que é ruim isso? Seria tolice minha. Mas o movimento feminista nunca se tratou sobre uma luta pela mulher. Nunca foi sobre isso. Não existiu um início bonito do movimento feminista. Existe aquilo que se fala nas mídias e existe aquilo que a gente vê na história do movimento. E é aí que a gente precisa entender. Na educação clássica, ele fala muito sobre uma teologia de ensino, que é, primeiro você conhece, depois você entende e aí depois você tem sabedoria para agir. Então, muitas vezes a gente falha por não conhecer. E não conhecer faz com que a gente não entenda, e por não entender faz com que a gente não tenha sabedoria no agir. Isso a Bíblia já deixa claro para a gente. Então, qual é o problema que nós temos hoje dentro de um contexto mundial? Hoje nós temos uma geração de mulheres tolas. Vocês concordam comigo? É uma geração de mulheres tolas. O movimento feminista, ele criou uma geração de mulheres tolas. Provérbios 14:1 fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, com as suas próprias mãos, destrói.
Então, o movimento feminista, ele cria uma geração de mulheres tolas. Agora, quando foi que surgiu o movimento feminista? É o nosso próximo slide. É importante a gente entender a história do movimento, porque você não vai encontrar, você vai colocar lá no Wikipedia, ou sei lá, em qualquer site, vai vir só coisas bonitas. Porque o movimento feminista conquistou o direito do voto. Quem já assistiu isso? Já viu isso? O direito do voto foi o movimento feminista que conquistou. O direito do trabalho. Gente, mulheres, a gente precisava de direito para trabalhar? Isso não é uma conquista, isso é um castigo. Sempre a mulher precisou trabalhar. Trabalhar é uma necessidade, não é conquista. Então, a gente precisa discernir as mentiras que são faladas constantemente para a gente e faladas para as nossas filhas, para as nossas netas. Porque hoje nós vivemos a era da mentira. É mentira em todo lugar. Quando a gente vai ver lá, o Lucas até falou para mim, falou, olha, lê Salmos 78, 3 e 4, que diz o seguinte, né? O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então, Deus ele já deixa aqui claro a importância de nós contarmos para os nossos filhos a história. Então, a história, entender a história, conhecer a história faz com que a gente entenda o movimento e aí a gente começa a agir com sabedoria. Então, hoje eu vou trazer aqui para vocês um pouco da história do movimento feminista. Eu vou trazer muita informação aqui e não se preocupe, depois eu posso disponibilizar todo esse material para vocês, sem problema nenhum. É uma bagagem muito grande, eu super indico estudar mais sobre isso, mas hoje eu vou trazer um panorama geral, para que todo mundo aqui saia com ferramentas para quando uma menina chegar e falar assim, o que a igreja tem feito? Porque o movimento feminista defende as mulheres. Você fala, opa, senta aqui. Deixa eu te contar a história desse movimento. Deixa eu te mostrar que esse movimento de Deus não tem nada. Deixa eu te mostrar que não tem como ser feminista e cristã. Porque o diabo, ele não cria nada, mas ele é sujo. Então, ele vai deturpar aquilo que Deus faz para trazer uma geração de mulheres. Porque se a mulher sabe, ela edifica e a tola, ela destrói. Onde ele vai atacar? As mulheres. Para ter uma geração de mulheres destruindo suas casas, destruindo seus filhos. Vamos próximo. Quando surgiu o movimento feminista? Vamos lá para a aula de história. A era do iluminismo, né, que vai lá de 1650 a 1800, começa o iluminismo. Quando a gente estuda história na escola, vocês, a gente está debaixo de uma educação moderna. A educação moderna, ela vem aí há 3 séculos atrás. Então, a educação moderna, ela começa por volta do século 17. E o que a educação moderna ela traz para a gente? Ela traz o seguinte, antes a educação clássica, que é onde eu e os meus filhos, e tem muitos pais cristãos que estão buscando a educação clássica agora, a educação clássica ela traz isso, do conhecimento, entendimento e sabedoria. A educação clássica ela traz história para você entender toda uma construção social. A educação clássica ensina as crianças a pensarem, a terem um raciocínio lógico, a terem entendimento. Quando vem a educação moderna após a era do iluminismo, tira-se tudo isso de uma criança. Então, nós fomos educados numa escola que não nos foi ensinado a pensar. A história foi ensinada toda a partida, são matérias, né? Então, você estuda um pouquinho de história, um pouquinho de geografia, um pouquinho de português, e aí você não consegue conectar tudo, então você não consegue entender onde que você foi levado a estar. Hoje, nós estamos em uma educação progressista, uma educação de esquerda mesmo, totalmente ateísta, totalmente humanista, voltada para si. Concordam comigo? É claro isso. Então, quando a gente vê a era do iluminismo, o que aconteceu no iluminismo? O iluminismo, ele vem para tirar Deus da história. Então, agora, calma, não existe Deus, nós viemos do macaco, tem toda a teoria da evolução, junto com o iluminismo. O iluminismo vem justamente para a quebra, para a luta contra a Igreja Católica. Vocês lembram disso? Junto com o iluminismo vem o relativismo. Não existe mais o belo, o bom e a verdade. A verdade é relativa, o bom é relativo e o belo é relativo.
Na educação clássica, que durou 2.500 anos, existia o princípio dos valores, trazia-se valores para as crianças, trazia a verdade, o belo, o bom, já não tem mais isso. A partir da educação moderna, já se tira isso e vem todo o relativismo. E é claro, hoje você assiste uma propaganda, sei lá, teve outro dia uma propaganda da Nike, uma mulher toda peluda. Gente, isso não é bonito. Mas você não pode mais dizer o que é feio, porque não existe mais o feio, não existe mais o belo e não existe mais a verdade. Fruto daqui, da era do iluminismo. Depois da era do iluminismo, vem a era da indústria, que é 1760 até 1969, que vem a Revolução Francesa. Aí, depois da Revolução Francesa, nasce o Karl Marx. Então, Karl Marx ele nasce pós-iluminismo. Então, ele já cresce ouvindo as mentiras do iluminismo. E não sei se vocês sabem, o Karl Marx ele era cristão. E pela 1 Coríntios 15:33, né, as más conversações corrompem os bons costumes. Karl Marx ele começa a se deixar ser corrompido pelas ideias iluministas. E ele começa a construir e ele começa a desenvolver o quê? O Manifesto Comunista. E Karl Marx ele dizia: eu vou tirar Deus do céu. Karl Marx ele é totalmente contrário ao cristianismo, porque ele acreditava que o cristianismo ele era um sistema opressor. Por quê? Porque o cristianismo pregava a união de um homem e da mulher, da família, propriedade privada. Então, o Karl Marx aqui, ele nasce por volta de 1818. Em fevereiro de 1848, ele escreve o Manifesto Comunista. Aí vem, ele escreve o Manifesto Comunista. E o movimento feminista começa em 1848. Coincidência? De jeito nenhum. O movimento feminista, ele é filho do comunismo, do socialismo. Ele é filho de Karl Marx. Então, essas mulheres, quem são essas mulheres? Né? As primeiras. Pode vir o próximo. Então, o movimento feminista, ele é filho do marxismo e através do movimento feminista, na terceira onda, e eu vou falar na segunda palestra, a terceira onda do movimento feminista é quando as feministas elas começam a falar sobre ideologia de gênero. Gente, elas estão falando sobre ideologia de gênero desde o século XX, desde o século XIX, na verdade. Elas já estão falando sobre ideologia de gênero. Então, hoje a gente vê isso tão forte na nossa sociedade. Por quê? Porque os pais já foram educados assim. Então, está sendo muito mais fácil e descarado trazer isso para a nossa sociedade. E a minha pergunta para mim, ela fica, onde a igreja estava? Onde a igreja estava? Que não se levantou. Estava debaixo de uma mentira, onde a igreja não pode se misturar com política. Estava debaixo da mentira de que a gente tem que viver dentro da igreja e não ser luz lá fora. Por quê? Porque por muito tempo a gente ficou nesse lugar. Não vamos falar sobre política. Falar sobre socialismo, não. E aquilo começou a crescer. E a gente não foi lá e falou, opa, isso daqui é mentira. Agora, quando começa a primeira onda, o movimento feminista, ele começa, são 3 ondas, e tem aí, o próximo diz que o movimento feminista, ele começa no Jardim do Éden. Por quê? Quando a serpente ela vai tentar Eva tinha tudo o que ela precisava. Ela tinha tudo, que não fazia falta para ela. Ela tinha um relacionamento perfeito com Deus, ela tinha o que comer, ela tinha um marido, estava tudo perfeito. Mas a serpente ela olha para Eva e mostra para Eva o que ela não tinha. Faz Eva olhar para si e não para Deus. Isso é o movimento feminista. Esse é o movimento. O início do movimento feminista na história foi em 1848. O início do movimento feminista diante de Deus começou no Jardim do Éden. A Eva, ela começa a olhar para si. E a serpente fala para Eva, olha, você não pode comer desse fruto. Olha, você não tem o conhecimento do bem e do mal. Então a serpente começa a mostrar para Eva o que falta para ela. E aí ela começa a se rebelar
contra Deus. O movimento feminista faz com que as mulheres olhem para si e não para Deus. O lugar do ter nunca vai acabar. Quanto mais direitos, vocês sabiam que hoje as leis brasileiras, elas são muito mais favoráveis às mulheres do que aos homens? É uma mentira que a mulher é um ser oprimido. Gente, hoje no Brasil a mulher oprime. E a gente, homens de Deus, nós precisamos que vocês se levantem. Não é? É verdade, gente. Sim. Hoje um homem, ele não pode falar que é mais forte do que uma mulher. Come on. Lógico que vocês são. E louvado seja Deus por isso. Hoje carregaram minha mochila. Eu falo, isso carrega mesmo. Eu não tenho força para isso. Nós precisamos começar. Existe uma intimidação que o homem não pode falar. Ah, você não tem seu lugar de fala. Meu lugar de fala? Imagina que existe lugar de fala. Eu carrego a verdade e você vai ouvir a verdade que Deus tem para a tua vida. Nós não somos iguais aos homens. Deus não nos fez iguais aos homens. Nós nunca seremos iguais aos homens. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Mas nós vivemos a era da mentira. Onde as mulheres, elas querem ocupar um lugar na nossa sociedade que não foi feito para elas. O movimento feminista quer tirar as mulheres de dentro de casa, gente. O movimento feminista mostra o quão a maternidade é horrível, é opressora. Isso é mentira. A maternidade é um presente de Deus para a gente. E nós precisamos ensinar as nossas meninas. Nós precisamos trazer para ela a verdade. Então, o movimento feminista nunca foi, coloca uma coisa na cabeça de vocês, nunca foi sobre mulheres. O movimento feminista é um movimento político, pode passar o próximo, é um movimento político, ideológico, que utiliza a mulher para implementar uma agenda. Por quê? Porque mulher é mais fácil de manipular. Vai no shopping. A mulher sozinha no shopping. Agora vai junto com teu marido. A quantidade de compra é muito menor. É, gente. Por quê? Porque a mulher ela é levada pelo que ela ouve. Então, a mulher ela é mais fácil de ser manipulada. As feministas cristãs, que não existem. Se existe uma menina que é feminista e cristã, ou ela não conhece o cristianismo, ou ela não conhece o feminismo. Porque não tem como. Quando uma menina chega para mim e fala, ai, Jaque, mas eu sou feminista e cristã. Eu falo, de duas uma. Ou você não é cristã, ou você não é feminista. Agora, se você se diz cristã, crê em Jesus Cristo Salvador, que você se ajoelha diante dele, se você crê em Deus Pai, se você crê na palavra de Deus como a regra de fé e prática para a tua vida, e mesmo assim, você conhecendo todo o movimento feminista, que é a favor do aborto, contra o homem, contra a família, instituída por Deus, então, querida, você não é cristã. Não é. E a gente precisa trazer isso para dentro das nossas igrejas. Para acordar, existe um povo adormecido. E nós não podemos permitir que uma geração de mulheres tolas criem crianças tolas. Então precisamos trazer essas mulheres de volta para Cristo. Para o entendimento, para o conhecimento e depois para o entendimento. Então, o movimento feminista é um movimento ideológico. Agora, quem falou isso? Não sou eu. Quem falou isso é uma das papisas do movimento feminista. Se chama Berenice Benton. Vocês conhecem Berenice Benton? Não. Berenice Benton é a mãe da ideologia. Ela é do mal, gente. Precisamos orar para essa mulher se converter. Porque ela não é de Deus. Então, a Berenice Benton, ela vem aqui em 2015 no seminário Queer, que chama, vocês sabem o que é o Queer? A teoria eu vou trazer para vocês. Vocês vão sair daqui, ó, tinindo. Ninguém vai mais calar ninguém aqui. Ela diz o seguinte, você sabe que não existe mulher, que a mulher é um símbolo, e que como todo símbolo é unitário, autoritário e impossível. Isso é uma feminista falando das próprias mulheres.
Preste atenção. Mas a gente, o movimento feminista, usa esse símbolo para construir uma agenda unificada de luta. E, a partir daí, avançar numa determinada agenda. Que agenda é essa? Fala comigo, ideologia de gênero. Essa é a discussão do essencialismo estratégico. Nós sabemos que não existe mulher enquanto essência, mas a gente usa isso discursivamente e reforça isso para que a gente possa construir e avançar em alguns momentos. Lê isso para as meninas da igreja que diz que é feminista e cristã. Mas as feministas, nem as próprias feministas acreditam que existe mulher. Ela está usando, ela está te manipulando. Por quê? Porque você chega para uma senhora, para uma menina e fala assim, olha, eu não acredito que você seja mulher, porque você pode ser o que você quiser. Eu não acredito em casamento, eu não acredito em homem cuidando de mulher, eu não acredito em pureza sexual. Você tem que sair transando com quem você quiser, querida. Uma mulher é bicho, o próximo é bicho, viu, gente? Anota aí. Anota aí que o próximo vai vir animal. Relação com o animal vai ser a próxima pauta. Tomem cuidado. Aí vai chegar para a mulher vai falar assim, não, eu não quero abraçar isso de jeito nenhum. Agora chega e fala assim, olha, nós somos um movimento tão lindo, nós lutamos pela proteção da mulher. Nós não queremos que a mulher seja oprimida pelo machismo. Nós queremos que a mulher tenha liberdade. Aí você fala, estou gostando disso. Ou seja, é um movimento manipulador. Me pergunta aqui, quantas prostitutas o movimento feminista apoiou para sair da prostituição? Nenhuma. Quantas prostitutas a igreja ajudou a sair da prostituição? Várias. Eu fui em Fortaleza pregar numa igreja. E depois uma senhorinha, aquela irmãzinha do coque, fui na Assembleia de Deus. Aquela irmãzinha do coque, sabe que hora? Ela chegou para mim e falou, já que eu preciso te contar a minha história. Ela disse, olha, eu quero te apresentar a minha família. Aqui está o meu marido, aqui está o meu filho, a minha filha. E um dia eu estava ouvindo uma pregação, o pastor me trouxe uma palavra daquela mulher aos pés de Jesus, que Jesus estava escrevendo na areia e ela era para ser apedrejada. Eu era aquela mulher. E ela olhou para mim e falou assim, já que um dia eu fui prostituta. E esse pastor dessa igreja foi lá onde eu trabalhava e falou de Jesus. E a minha vida foi restaurada. A resposta da nossa sociedade, glória a Deus. A resposta da nossa sociedade não está no movimento feminista. A resposta da nossa sociedade está em Cristo. A igreja traz a resposta de mudança da nossa sociedade. Não é movimento ideológico nenhum. Então, o movimento feminista, pode ir à próxima, ele tem 3 ondas. A primeira onda, que é no final do século XIX, início do século XX. A segunda onda no século XX e a terceira onda, século XXI. A primeira onda é do sufrágio, da luta pelo voto. Nunca houve, gente, não houve luta pelo voto. O que houve foi um bando de mulheres baderneiras que já estavam influenciadas pelo marxismo e queriam destruir a igreja. E não sou eu que estou falando isso, é a história. A história mostra isso. E a própria Simone de Beauvoir, que é a mais aclamada do movimento feminista, ela fala, olha, a gente não conquistou nada. Tá aí, a gente não conquistou nada, foi cedido. O direito do voto veio pelo desenvolvimento mesmo. Então, precisava que mulheres votassem. E não só elas não conseguiram o direito do voto, por quê? Porque para votar, você tem que servir ao exército. Mulher serve ao exército para votar? Agora, uma pessoa que serve ao exército, ela tem amor à pátria. Quando você tira o serviço do exército de uma mulher, você tira dela o amor à pátria. Ela se torna muito mais manipulável por políticos. Então, não foi um direito conquistado, foi um direito cedido em prol de uma agenda política. A gente precisa entender isso. E as grandes líderes, as autoras da época da primeira onda do movimento feminista, tem Emily Pankhurst. Essa mulher, ela era casada, provavelmente mal casada. Uma pessoa bem casada não vai lutar contra o marido de jeito nenhum.
É uma pessoa mal casada. E o que ela acontece? Ela abraça tanto o marxismo que as filhas dela começam a falar, mãe, pera, ela começa a fazer destruição de propriedade privada. E ali, na história, mostra que uma das filhas dela fala, mãe, eu não vou abraçar esse movimento, porque vocês estão destruindo propriedade privada. E essa mãe expulsa a própria filha de dentro de casa. Porque a filha não quer abraçar um movimento político. É movimento político, não é movimento em prol de mulheres, coisa nenhuma, nunca foi. Quando alguém fala assim, o movimento feminista começou bom, você fala, eita, que mentira. Nunca começou bom. Então, Emily Puckhurst é uma. Essa Elizabeth Stanton, ela vai para um pastor. Ela fala, pastor, a gente quer reunir algumas mulheres. Está lá na história, eu quero reunir algumas mulheres. E o pastor fala, claro, querida, faça a reunião aqui na igreja. E ela conta que ela faz essa reunião na igreja e ela começa a desconstruir nas mulheres todo o sistema opressor da Bíblia. É muito do diabo. Ela fala assim, é muito do diabo e a gente precisa entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. Só que principados e potestades usam pessoas. Então, pastores, lobo não se adestra. Lobo a gente afugenta. Tá bom? Por favor. Por favor. Concorda comigo, pastor? Não tenta adestrar lobo. Expulsa lobo da tua igreja. Então, vamos lá. Eu preciso caminhar. Oi? Cresce. E é uma igreja... Precisamos. Quanto mais conhecimento, eu acho lindo, quanto conhecimento bíblico a igreja presbiteriana tem. Isso é poderoso demais. Agora, junto com o conhecimento bíblico, a gente precisa de conhecimento histórico para trazer verdade para essas meninas. E viver o conhecimento que a gente tem. Segunda onda do movimento feminista. Então, tem ali, eu deixei, vai ficar aí, depois eu passo para vocês o que a Puckhurst fala, absurdo sobre a Bíblia. Na segunda onda, os pontos principais da segunda onda é a liberdade sexual, o direito ao aborto, o fim do patriarcado e a luta contra a opressão do casamento. Para o movimento feminista, o casamento é opressor. O movimento feminista, ele entende a submissão feminina como algo opressor e não como um lugar de honra. A submissão feminina, eu falo isso para as meninas da minha igreja, eu falo, submissão feminina é mais difícil para o homem. Porque a submissão feminina é o homem carregando a mulher. Ele conduz, ele carrega a sua esposa. Só que o movimento feminista, ele olha para a submissão e fala que é opressão. Isso é mentira. É mentira. E a gente precisa trazer para as nossas meninas e para os nossos meninos. Hoje tem homem feminista, pelo amor do pai. Que vergonha desses homens. Não, precisamos de homens fortes que carregam suas esposas, seus filhos, que falam, olha, espera, eu sou o sacerdote desse lar, a responsabilidade é minha. E eu sou um representante de Jesus dentro dessa casa, dentro dessa família e nessa sociedade. Precisamos, eu falo agora como mulher, nós precisamos de homens fortes. E vocês precisam ajudar esses meninos. Pelo amor de Deus, tem uns adolescentes que vocês já não sabem mais se é homem ou mulher. Gente, pastores, leva esses meninos para catar lixo na rua. Ganhar músculo. Ser forte. Né? Faz marcenaria na igreja. Jiu-jitsu. Põe esses cabas para lutar. Então, as autoras da segunda onda tem Simone de Beauvoir. Gente, Betty Freeman, ela escreve um livro chamado A Mística Feminina. E ela é cristã, né? Ela frequentava a igreja. Porque dizer que é crente não quer dizer que é, não é verdade?
Então, a Beth Freeman, ela constrói um livro todinho chamado A Mística Feminina, falando o quanto que maternidade e casamento era opressor. Do mal. Ela, provavelmente, é aquela história, né? Você come um abacaxi azedo, você não pode dizer que todo abacaxi é azedo. As feministas, elas experimentaram algumas relações ruins e ali, a partir daquilo, ela vai e traz como se todo relacionamento fosse ruim. Mentiras? E as nossas crianças estão acreditando nessas mentiras? Os slogans mais conhecidos da segunda onda. Faça amor, não faça guerra. Lute pela soberania dos seus desejos. Liberte-se da decência. Assuma-se. Viva o amor livre. Tem como ser feminista e cristã? Não. Não tem. Faça amor, não faça guerra. Ei, somos guerreiros. Nós guerreamos. A gente não está fazendo amor com qualquer pessoa. Amor é algo que Deus estabelece para dentro do casamento. Lute pela soberania dos seus desejos. Voltando para o eu. É do demônio isso. É do diabo. A gente não vive para os nossos desejos. A gente vive para a vontade do nosso Deus. A gente mata a nossa carne para ouvir aquilo que Deus deseja para mim, para minha família, para minha geração, para os meus filhos. Isso daqui não é de Deus. Liberte-se da decência. Deus nos chama para uma vida de pureza. O movimento feminista te chama e vai chamar as nossas meninas para uma vida de perversão sexual. Olha a declaração do movimento feminista de novembro de 1971. O casamento tem existido para o benefício do homem e tem sido também um método legalmente sancionado de controle das mulheres. Temos que trabalhar para destruí-lo, destruir o casamento. O fim da instituição do casamento é condição necessária para a emancipação das mulheres. Devido a isto, é importante encorajarmos as mulheres a abandonar os maridos e viver com homens. E evitar viver com homens. O movimento feminista leva as meninas a se tornarem lésbicas. Preste atenção. Preste atenção. Toda a história tem que ser reescrita em termos de opressão das mulheres. Ou seja, vamos pegar tudo que é belo e vamos mostrar tudo como opressão. Temos que regressar às antigas religiões femininas, como a feitiçaria. Tem como ser cristã e feminista? Não. Não tem como. Margaret Sanger, ela era uma abortista e eugenista. Ela realmente queria que todas as mulheres negras fossem estéreis. Ela queria esterilizar todas as mulheres negras. Aí o movimento feminista diz que luta contra o racismo. Mentira. Mentira. Isso não é verdade. Ai, Jaque, mas isso era o feminismo de antigamente. É a base. É a base. As histórias só vão mudando a forma de se falar, mas a base, ela é a mesma. Olha o que fala aqui. Não vamos conseguir destruir as desigualdades entre homens e mulheres enquanto não destruirmos o casamento. Robin Morgan, em 1969. A gente fala muito, né? Existe uma luta contra a família. Eu falo, não é verdade, não. Existe uma luta contra a família que Deus instituiu. Porque hoje você pode fazer família de qualquer jeito. Só não pode ser heterossexual. Tem até, não sei se vocês já viram, tem até trans homem, que é complicado isso, né? É um trans homem casado com um trans mulher. Ou seja, é um homem e mulher. Mas é um homem que vira mulher, a mulher que vira homem. Isso é aplaudido. Yes, que lindo, gol! Agora você chega e fala assim, não, eu sou hétero. Eu tenho um casamento, meu marido é incrível. Eu sou uma mulher, amo ser mulher. Ah, você é opressora. Não é uma luta contra a família, é uma luta contra a família que Deus instituiu. Por quê? Porque o diabo não pode destruir Deus. Então ele vai lutar contra aquilo que Deus instituiu como imagem e semelhança dele. Por isso que existe uma luta contra a família que Deus instituiu, onde o homem traz essa paternidade,
traz a representação de Deus dentro de casa. A mulher traz sabedoria, constrói o ser. Então, existe uma luta contra a família que Deus instituiu. E as nossas crianças estão sendo ensinadas a pensarem assim, a verem a igreja como opressora, verem pastores e líderes. Se na tua igreja você coloca pessoas baseado no sexo, está errado. A gente não levanta pastores e líderes porque a gente tem que ter um número igual de homens e mulheres. De jeito nenhum. Fizer isso, vai destruir a igreja. A gente tem que colocar líderes baseado naquilo que Deus está nos ordenando como liderança. As meninas, elas falam, é tão legal ter líderes mulheres. Eu falei, eu prefiro estar numa igreja onde todos os líderes são homens e eu vejo Deus na vida deles do que estar numa igreja onde tem igualdade de homem e mulher, porque tem que ser. Uma mulher que ela não tem entendimento quem Deus é e quem ela é em Deus, ela se torna uma mulher tola e ela vai destruir a casa, destruir a igreja, destruir família. Por isso que o movimento feminista ataca tantas mulheres. Deixa eu passar aqui. Então, aqui tem na segunda onda, tem alguns trechos da Simone de Beauvoir, do livro dela. Kate Miller, no livro da política sexual, ela fala, absurdo, ela fala, uma revolução sexual exigiria, talvez, antes de tudo, o fim da inibição e tabus sexuais tradicionais, particularmente aqueles que mais ameaçam o casamento monogâmico patriarcal, como homossexualidade, ilegitimidade, sexualidade adolescente, pré e extraconjugal. Então, assim, é você ter vários parceiros, é você estimular a homossexualidade. Ilegitimidade, entra o que aqui nessa ilegitimidade? Bestialidade, gente. Pedofilia. Simone de Beauvoir, ela era pedófila. Ela respondeu vários processos por pedofilia e ela defendia, junto com John Paul Sartre, que era o parceiro sexual dela, eles defendiam pedófilos. As nossas meninas não sabem disso. Quem que tem que contar isso para elas? Eu e você. Precisamos levar a verdade para elas. Porque sem conhecimento, elas não vão ter entendimento. Sem entendimento, elas não vão ter sabedoria. E aí eu quero passar para o último slide. Como lutar contra o movimento feminista. Como que nós podemos lutar contra o movimento feminista? Efésios 6:12, 2 Coríntios 10, 4, 5. Eu já falei sobre Efésios 6:12, eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios 10, 4, 5. Calma que a guerra não está perdida, hein, gente? Estamos vivos. Se nós estamos vivos para um tempo como esse. Não mais. Tem que falar, né? Aqui não, Satã. Não mais. Na minha igreja, não. Nas minhas ovelhas, não. Nas minhas filhas, não. Nos meus meninos, não. No nosso Brasil, não. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Precisamos discipular a nossa geração. É discipulado, é caminhar junto, é ensinar no caminho. Ensine a verdade, vivendo na verdade. A Bíblia ela diz para a gente ensinar os nossos filhos no caminho, não é o caminho. É no caminho em que se deve andar, não é o caminho que quer andar, é no caminho que se deve andar. Nós precisamos, mães, pastores, estimulem mamães a ensinar os filhos no caminho em que se deve andar. Precisamos levantar homens que sejam responsáveis financeiros pela sua casa para que a mulher possa ser mãe. Tem uma onda aí chamando as mulheres para saírem de casa, quando Deus está chamando mulheres para voltarem para dentro de casa. Serem mães. Nós precisamos discipular nossos filhos naturais e espirituais, mas para isso nós precisamos de homens
fortes. Ensinar na verdade e a verdade. Nós precisamos trazer conhecimento, entendimento e sabedoria histórico, bíblico. Nós precisamos de uma igreja com mulheres sábias e não tolas. E nós sermos intencionais na escolha da liderança da igreja. Quem são os líderes de ministério infantil da tua igreja? Quem são os líderes do ministério de adolescentes da tua igreja? Seja intencional, tenha pessoas que estão muito mais preocupadas em ouvir quem Deus é do que ter um microfone na mão. Porque quando a nossa liderança quer muito o microfone na mão, está pensando mais em si do que em Deus. Então nós precisamos levantar líderes de crianças, adolescentes e jovens que venham a discipular essa geração, tirando mentiras e trazendo verdade. Na próxima, eu vou dar continuidade nessa próxima palestra e a gente vai entrar no lugar de ideologia de gênero e no final eu vou trazer o como que nós fazemos como igreja, o como que a gente pode realmente fazer, que eu vou falar sobre 5 Cs de como a gente pode discipular crianças, adolescentes e jovens de uma maneira muito intencional de tirar essas mentiras e trazer a verdade do reino de Deus para a vida delas. Agora, não tem como eu falar sobre ideologia de gênero sem desconstruir, e eu acredito que todos aqui, aqueles que estão assistindo online, já sabem que o feminismo é do mal, mas às vezes a gente sabe, mas a gente não entende. Por isso que a gente precisa de conhecimento, entendimento, para a partir de agora começar a agir em sabedoria. Por isso eu quero te convidar, e eu quero chamar o Lucas para orar junto comigo aqui, o meu grande marido, aquele que realmente me discipulou e tem me discipulado todos os dias. Oi? Sim. A gente ora e daí a gente começa a dar um intervalo e aí a gente volta. Mas eu quero orar com vocês para a gente falar agora sobre essa questão do movimento feminista. Fica de pé. E eu vou pedir para o Lucas, ele vir orando realmente de levantar uma liderança corajosa. Homens que se colocam nesse lugar de proteção. Nós mulheres precisamos de proteção, precisamos de cuidado, precisamos de discipulado, precisamos de referências. Para que a gente possa levantar igrejas saudáveis, com jovens, crianças e adolescentes saudáveis. Bom dia, igreja. É um prazer estar aqui. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos porque o Senhor já nos chamou para ser líder. Desde o início, lá em Gênesis, o Senhor falou: sujeitai, dominai, enchei a terra. Por isso nós agradecemos pela autoridade que o Senhor deixou para a família. Deus, e como representantes do teu reino aqui na terra, hoje nós tomamos essa posse novamente e nós declaramos em nome de Jesus, por homens segundo o coração de Jesus, que se deu, que se sacrificou pela igreja. E nós, Deus, nos posicionamos como esses varões valorosos diante da tua presença. E nós, para proteger, para amar as nossas esposas, para também interceder por elas, mas também para trazer o teu reino nas nossas famílias como sacerdote do lar. Deus, muito obrigado. Nós pedimos as tuas bênçãos para todos os homens neste lugar, que possamos ser a representação do teu reino, primeiramente nas nossas casas, com as nossas famílias, com as nossas crianças. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos posicionado para um tempo como este, e nós cremos que o Senhor vai trazer a esperança, não num presidente, não num partido político, mas em famílias que carregam o poder do teu Espírito Santo. E Deus, nós agradecemos, Espírito Santo de Deus, porque é o Senhor que nos dá o espírito de poder, de amor, de ousadia, e não nos tem nos acovardado. Mas hoje pela manhã, Deus, nós agradecemos porque as tuas misericórdias já se renovaram. Mas agradecemos que o Senhor não nos chamou para andar de misericórdia em misericórdia, mas de glória em glória. Por isso, Deus, nós agradecemos e celebramos o teu reino sobre as nossas vidas. E nós recebemos também as bênçãos que o Senhor declarou sobre Abraão: em ti serão benditas
todas as famílias da terra. Nós recebemos as tuas bênçãos que possam transbordar para as outras famílias da nossa nação brasileira, em nome de Jesus. Amém e amém.